A história dos consoles começa quando os cientistas da computação iniciam suas pesquisas nas áreas de inteligência artificial, simuladores, computação gráfica, entre outros. O primeiro videogame foi projetado em 1948, quando Thomas, um americano pioneiro no ramo da televisão e professor de física na Universidade de Furman, emitiu uma patente americana para um dispositivo para diversão, que era uma máquina com uma maçaneta para mirar e um botão para atirar em alvos de aviões inspirados no radar. Mas, por conta do alto custo do equipamento, este projeto nunca foi fabricado. Apenas surgiram poucos protótipos de fabricação caseira inspirados neste projeto. 10 anos após o primeiro projeto, o físico americano William Higginbotham, que participou da equipe que desenvolveu a primeira bomba nuclear, criou o Tennis for Two, que era um jogo onde um computador analógico era adicionado a um osciloscópio. Os jogadores possuíam um botão para regular o ângulo que a bola iria seguir e um botão para acertar a bola. Em 1981, um grupo de estudantes do MIT escreveram um código de um jogo para computador que eles possuíam, DEC PDP-1. Este modelo poderia custar em torno de $120.000 na época que ele foi lançado. Ele possuía 4 K de tamanho de memória em words, podendo ser 16K dependendo da sua versão. O tamanho da words era de 18 bits. Em computadores modernos é comum os tamanhos das words serem 32 ou 64 bits. Era capaz de realizar 100.000 somas por segundo e seus métodos de entrada e saída eram uma máquina de escrever, rolo de papel para armazenamento de dados CRT, que permitia que os programadores escrevessem e editassem seus programas. A ideia de um videogame para se jogar em casa veio em 1950, na mente de Ralph Baer, enquanto o mesmo trabalhava em equipamento para TV em Nova York. Porém, a ideia não foi muito aceita no momento que apresentou a empresa contratante Lawrence Corporation. Até que em 1968, Baer e seus colegas finalizaram o protótipo que foi nomeado Brown Box. Em 1971, o console foi licenciado para Magnavox e depois renomeado para Magnavox Odyssey. E só em maio de 1971 o console foi disponibilizado para o público, vendendo mais de 340.000 unidades, sendo a linha mais rentável da Sanders. O Odyssey não continha processador e nem memória. A caixa era feita de transistores, resistências e condensadores. As paletas de cores eram preto e branco, o áudio era RF, existiam apenas 2 espaços para controles, que era do tipo Pedal, controle analógico baseado em potenciômetro. Em 1973, a Atari tinha comprado uma empresa de engenharia para desenvolver um sistema de nova geração e trabalhou em um protótipo conhecido como Stella. Diferente de máquinas de gerações passadas que utilizavam lógica de programação própria e fixa para rodar um pequeno número de jogos, o núcleo de Stella era um CPU completo. O dono da Atari, Steve Bushnell, percebeu que não teria fundos suficientes para que eles concluíssem um ambicioso projeto. Então ele vendeu a Atari para Warner Communications. O projeto então decolou e quando foi lançado se chamou Atari 2600. O Atari 2600 possuía um processador 8 bits com velocidade de 1.19 MHz, 128 bytes de memória RAM, resolução de 320 por 200 pixels, 128 cores, mídia com formato de cartucho com capacidade de até 4 KB e tinha capacidade para 2 controles. A terceira geração ficou conhecida como Era dos 8 bits. Apesar da geração anterior também utilizar processadores de 8 bits, foi apenas no final desta geração que os consoles domésticos começaram a ser rotulados por seus bits. Os principais consoles desta geração são o Nintendo Entertainment System, o NES, e o Master System. As principais características dessa geração são os controles do tipo D-pad, que tem as setinhas direcional, a rolagem contínua por hardware, permitindo grandes movimentos multidirecionais por tiles entre telas, gráficos em sprites detalhados, até 64 ou 100 sprites em telas, resolução de imagem de até 256 × 224 ou 320 × 200 pixels. Os gráficos aprimorados, até 25 ou 32 cores por tela. O som, até 5 canais independentes de áudio mono
constituído de geradores programáveis de som PSG. Na história dos consoles de videogame, a quarta geração compreende os consoles lançados entre os anos de 1987 e 1996, dentre os quais destacam-se o Mega Drive e o Super Nintendo. Essa geração tinha aparelhos com processadores de 16 bits. Algumas características marcantes dessa geração que diferenciam da terceira incluem microprocessadores de 16 bits, controladores de jogo com 3 a 8 botões, cenários de muitas camadas contendo um pseudo 3D, sprites maiores, cores mais elaboradas em paletas de 65.000 cores, gráficos pré-renderizados em simples polígonos 3D, introdução de formato CD-ROM, primeiramente em periféricos de console, áudio estéreo com vários canais independentes, com som digital. A quinta geração foi marcada por consoles de 32 e 64 bits, com capacidade de fazer jogos em 3D. Os principais nomes dos consoles são o PlayStation 1 e o Nintendo 64. As principais características da geração são os controles com até 10 botões de ação e controlador de movimento analógico, renderização de milhares de polígonos por segundo, a extinção do cartucho como mídia, sendo o Nintendo 64 o último que usou, e armazenamento externo para salvar os jogos, o memory card. Desta forma, podemos perceber a evolução que os consoles sofreram durante os anos, saindo de um osciloscópio e indo até consoles com alta capacidade. Esta evolução não para. Atualmente, possuímos consoles com sensores de movimento, como o Wii ou Kinect do Xbox 360 e Xbox One. E num futuro breve, já teremos óculos de realidade virtual que nos proporcionará uma nova experiência, trazendo os jogos para mais perto do mundo real.